Olá, caro amigo ouvinte, espectador internauta, sou Rodrigo Jufroá e este é o podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a rádio que é show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. Com trabalhos técnicos de Tiago Ávila, hoje nós vamos entrevistar nossa querida Lucimar Veloso Zanzoni. Nossa entrevistada é técnica em edificações, engenheira civil, administradora, economiária aposentada da Caixa Econômica Federal, escritora e artista. Querida Lucimar, é um momento de muita alegria para nós, esperamos tanto para ter a sua presença valorosa aqui conosco. A Academia Barbacenense de Letras fica muito feliz, a Rádio 93 FM também, para esse bate-papo que é muito aguardado sobre cultura, literatura, arte, tudo de bom que você tem produzido e a gente tem acompanhado. Colocamos aqui algumas tomadas, né, para o nosso espectador acompanhar, nosso ouvinte, nosso internauta também, conhecer um pouco mais do seu trabalho. E é uma alegria muito grande. Eu acho que nós vamos ter assim, um proveito enorme aqui para poder, nesse momento, parar um pouquinho e te ouvir a respeito de tudo que está acontecendo, né, tudo de bom que a gente sabe que está fervilhando e acontecendo aí no seu mundo artístico. Com certeza. Boa tarde aos ouvintes. Acho, sim, a sua iniciativa de primeira linha. A cultura e os assuntos, né, relacionados a ela, a arte, né, as artes em geral, elas sempre, né, necessitam de um carinho especial da mídia. Então, é o momento. E eu fico muito satisfeita de poder contribuir, né, passando minha pequena trajetória no mundo das letras. Que bacana, eu acho até que você foi muito modesta, porque a gente vem acompanhando essa profusão de trabalhos que você faz, não apenas nas redes sociais, que ajudam a impulsionar, né, esse lado artístico, que o ser humano tem essa dimensão artística que nós temos e precisamos dela, porque é um alimento, tanto quanto o alimento real, que nos mantém vivos todos os dias, mas também essa dimensão que eu diria que faz parte integrante do homem, que é o momento em que a gente, por exemplo, tem a possibilidade de tirar o pé do chão e viajar, né? Já que, como que eu posso colocar para você? Às vezes a vida aqui não é suficiente, então a gente precisa da arte, né? De todas as suas formas de expressão. E tem um fato muito curioso, eu já venho seguindo a sua trajetória já tem um tempo, mais propriamente nas redes do que, digamos assim, de forma mais tangível, né? Mas eu sei que há outras atuações que a gente pretende discutir hoje, né? Conversar hoje. E uma coisa me chamou muita atenção quando a gente estava preparando esse momento aqui, que geralmente, né, o nosso espectador, o nosso internauta, o nosso ouvinte, talvez não faça muita ideia de como funciona, né? A gente, desde o convite até chegarmos aqui, existe uma trajetória muito grande, né? A preparação de uma pauta, que é uma espécie de norte. A gente tem assuntos paralelos, são sempre muito bons, que surgem no momento, mas, então, existe esse cuidado, né? Digamos assim, essa pesquisa que a gente faz, sobretudo quando o nosso entrevistado não é uma pessoa do dia a dia, né? Não é o caso da Lucimar, que a gente já conhece de outros carnavais. Então, a gente faz essa preparação com a pauta, né? E solicita algumas informações, como não foi diferente com você. E aí, qual não foi a minha surpresa, quando recebi muito prontamente a sua resposta, né? E dei uma olhada rápida, depois te respondi, não tá ok, vamos preparar, e logo depois eu te mando a mensagem para a gente marcar a data direitinho, tudo certo. E depois, quando fui ler mais detidamente, talvez inadvertidamente no início, dei falta de alguns elementos, mas depois, com mais calma ainda, que eu fui me deter nas paradas literárias, eu vou colocar esse nome, mas vai muito além disso, é que eu pude perceber que logo de entrada a gente estava lidando com um jeito diferente de se apresentar. E nesses quase 50 anos de existência que eu tenho, aqui no limiar de vários entrevistados, nunca tinha recebido uma informação pessoal, um mini currículo, uma mini bio, seja o que for, estruturada dessa forma.
Então, eu já abro fazendo muita questão de deixar isso registrado e partilhando com o meu ouvinte, com o meu espectador, com o meu internauta. Nós vamos, ao longo da pauta, mostrar um pouco isso, né, de uma forma natural na própria conversa. Eu optei por não apresentar aqui, né, do jeito que você me mandou, assim, né, como se eu imprimisse num papel e colocasse, porque eu acho que não tem o mesmo gosto, né, mas eles vão certamente, o público certamente vai entender e vai perceber esse diferencial logo na saída. Então, eu acho que a gente precisa frisar isso, porque é a alma do artista que fala nos mínimos detalhes. E a gente não pode deixar de frisar esses detalhes, porque neles está toda a diferença, né? Então, e eu começo já querendo, né, saber um pouco sobre essa forma de apresentação, mas fazendo uma ligação com a sua área de atuação, né? Já na leitura da sua mini bio, como eu falei, tive essa surpresa por essa criatividade. Na verdade, é uma bibliografia, né, interessantíssima que a gente vai tratar aqui hoje. Então, como é que surgiu essa ideia? Você marca sua trajetória de vida com base em leituras que são muito, muito amplamente conhecidas, acredito eu, inclusive do nosso público, né? Como é que surgiu essa ideia? Como é que se deu essa transição do livro 2, por exemplo? Porque aí eu vou me permitir começar no livro 2, porque o livro 1 é o início de tudo, né? Mas o livro 2, como eu já falei da biografia, né, rapidamente, que seria o livro 1, eu não identifiquei o autor, mas eu passando já para o livro 2, que é O Homem que Calculava, de Malba Tahan, muito conhecido, né? Do livro 2 para o livro 3, Torto Arado, de Itamar Vieira Filho, um livro super premiado no Brasil também. Ou seja, como é que foi essa trajetória dos números, já que você vem de uma área que teoricamente não tem nada a ver com o que você faz hoje, dos números para as letras? Assim, na realidade, assim, vou começar sobre a minha apresentação, né, que você achou ela tão original. Eu acho que, assim, há uma necessidade minha, pessoal, íntima, de não ser muito convencional, né, naquilo que hoje eu faço, assim. Na realidade, durante a minha vida toda, essa que é a realidade. Autenticidade. Entendeu? Assim, e a vida me levou para uma parte mais burocrática. Então, assim, eu não tive como escapar de certas regras e certas convenções, né, ao longo da minha vida profissional. Mas, na minha vida pessoal, né, apesar da minha atitude ser mais conservadora, vamos dizer assim, o meu pensamento nunca foi exatamente tão conservador assim. Que interessante. Entendeu? Então, assim, eu sempre gostei de coisas mais alternativas, de ideias, né, ousadas, diferentes. Então, assim, até a maneira como eu escrevo, eu busco não ser muito repetitiva, sabe? Não cair num lugar comum, né? Porque o que acontece? Existe uma necessidade do ser humano de habitar a zona do conforto, sabe? E eu tenho medo dessa zona do conforto, de eu me acomodar e, como diz eu, deitar no sofá e ficar, entendeu? Então, eu acho que, assim, eu sempre fujo disso. Então, a minha apresentação, ela, a princípio, é um exemplo claro, né, da minha trajetória, né? Verdade. Eu me apresentei através de alguns livros, né? Como você falou, você quer começar do segundo. O primeiro foi Confesso que Vivi, né? Que são os meus anos iniciais, né? Minha família, minha formação. Como é que você foi para a área da área técnica, especificamente em edificações? Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte: desde pequena, eu sempre tive um fascínio com engenharia. Que sabe? bacana. E sempre tive uma facilidade com a parte exata, assim, né? Quando eu estava no ensino fundamental, quando fui para o ensino médio, já que eu quero fazer engenharia, por que não fazer o curso técnico de edificações? Isso vai, né, ajuda bastante. vai ajudar e tal. E assim eu fiz, né? E eu gostei muito, foi muito bom, sabe? Mas logo depois eu engatei na engenharia e fiz o curso de engenharia civil. Infelizmente, né?
formei numa época que foi na década de 80, que o Brasil estava muito recessivo, né? A economia estava muito recessiva. Então, assim, a gente ouvia inúmeras histórias de arquitetos que viravam motoristas de táxi, na época não tinha Uber, né? De engenheiros que abriam padarias, né? Porque não tinha emprego, não tinham, né, obras suficientes para absorver essa mão de obra que saía no mercado todo ano. E a construção civil é o motor, né? É o termômetro, um dos termômetros da economia, né? Sem dúvida, né? Em termos de emprego, né? Ela é muito significativa para o desenvolvimento econômico do país. Sim. Aí o que aconteceu? Eu tentei um pouco e tal, mas como eu já vi que já estava naquela circunstância assim difícil no mercado de trabalho, e como eu não sou oriunda de uma família de engenheiros nem nada, entendeu? Porque assim, na minha turma tinha várias pessoas que eram filhos de pessoas que eram donos de construtora em Juiz de Fora. Entendi. Entendeu? Então essas pessoas naturalmente estariam encaminhadas, né? Verdade. E não foi o meu caso. Meu pai era um contador, né? Minha mãe era uma dona de casa. Então, assim, não era o meu meio específico mesmo. Então, aí o que aconteceu? Eu resolvi fazer o que a grande maioria das pessoas da minha época faziam, um concurso público. Entendeu? Era o Banco do Brasil, era o Banco Central, era a Caixa Econômica. E foi o que eu fiz. Eu fiz o concurso da Caixa, mas tinha até uma intenção que na Caixa tinha um quadro de engenheiros. Quem sabe mais para frente eu poderia me encaminhar para esse lado, né? Só que assim, eu entrei na Caixa em 1984 e o primeiro concurso para engenheiro apareceu 8 anos depois que eu estava lá. Então eu já estava engrenada na hierarquia administrativa e já estava afastada da engenharia, porque, né, a gente sabe, né, um curso universitário, se você não pratica, ele vence, né? O diploma vence. Exatamente. Né? Então, assim, eu realmente já estava afastada disso. Então, aí eu engrenei na Caixa, gostei, eu gosto de atendimento ao público, eu gosto da visão estratégica e eu gosto do caráter social que a Caixa tem. Isso é muito importante. Entendeu? Então, assim, isso tudo me absorveu e eu segui a minha vida ali. Aqui na agência de Barbacena? Não, eu trabalhei 5 anos, eu sou de Juiz de Fora, né? Nascida em Juiz de Fora, eu trabalhei 5 anos em Juiz de Fora. Depois é que eu vim para cá, acompanhando, né, meu ex-esposo, que foi transferido para Barbacena. Aí eu vim trabalhar aqui e trabalhei até o final, praticamente aqui. Eu tive um período só que eu trabalhei em Santos Dumont, no meio do caminho, sabe? Mas, assim, eu gostei, foi ótimo, entendeu? E o curso de engenharia, ele foi útil para mim. Não na parte técnica, mas na parte, assim, que você abre um pouco seu raciocínio lógico. Verdade. Você tem, né? Você tem uma oportunidade de desenvolver suas decisões, né? Assim, o poder de decidir as coisas mais rápido. E isso é uma exigência do banco, né? Que você seja rápida e proativa e acompanhe as tendências, que é uma outra coisa também, que o engenheiro geralmente é uma pessoa curiosa. Entendeu? Ele gosta de novidades, né? Então, assim, isso sempre me ajudou, sabe? Nesse lado. O que aconteceu? Eu até intitulei essa minha parte elaborativa como Torto Arado, né? Que é o livro do Itamar Vieira Júnior, que, assim, é uma obra-prima, né? E que, assim, ele permeou uma história muito densa de uma família, mas que mora e trabalha no mesmo lugar. O trabalho faz parte da vida, o trabalho para os outros, que foi o meu caso, né? O trabalho para os grandes, que também foi o meu caso. E a raiz que advém disso, né? No determinado lugar, que também, de certa forma, deixa transparecer isso. Sim, sim, sem dúvida. Então, assim, essa que foi a pegada do coisa. Agora, eu citei o Malba no início, porque exatamente foi a minha formação. Minha formação foi das ciências exatas, né? E era que eu sempre achei que a minha vocação seria essa, por causa até de uma facilidade que eu tinha, né? Ao longo da vida, a gente, né, vamos dizer assim, vai notando que o desenvolvimento pessoal, ele é muito único, né? Sim. A gente vai observando as coisas e vai também se apaixonando por outras coisas ao longo da vida.
Mas eu acho isso né? interessante porque, por exemplo, você e vocês, as muitas mulheres, né, que se enveredaram por um caminho semelhante ao seu, vocês são pioneiras em vários sentidos. Sobretudo, por exemplo, quando vão para essa área que é eminentemente dominada por homens, né? E a gente vê, por exemplo, eu atuo em alguns cursos técnicos de graduação em Barbacena, eu vejo que a gente tinha sala de aula bastante homogênea num dado momento do país, num dado momento do mercado, ou num dado momento da sociedade. Predominantemente masculino. Exatamente. E aí a gente vê como que isso muda, né? E isso é muito bom, isso oxigena, né? Então você vê uma sala de engenheiros, hoje futuros engenheiros, talvez a gente já não veja mais tantos homens em proporção avassaladora quanto a gente via antes, né? Eu atuo no curso no curso técnico integrado de agropecuária, por exemplo, que era um curso eminentemente masculino. Hoje nós temos um quantitativo comprovado de mulheres, e se a gente chegar, não precisa nem fazer muita conta, só dar uma sobrevoada, dar uma olhada na sala de aula, elas são maioria esmagadora. Então eu entendo que esse mesmo é o lugar, onde quer que seja, para que a gente possa quebrar modelos e ser melhor, porque as contribuições, sejam elas quais forem, dos vários gêneros, podem fazer com que a gente avance muito mais rapidamente. Às vezes o olhar externo e um olhar diferente pode fazer com que determinadas dificuldades não existam mais ou possam ser minimizadas, e aí o ganho é para todo mundo. Então, não se trata de se levantar uma bandeira, é uma questão de constatação da nossa realidade. Basta ir às salas de aula que nós vamos ver os espaços, felizmente, muito mais dominados. É isso que eu ia me referir. Não Felizmente, né, a mulher também está conseguindo, né, ocupar esses espaços assim, de maneira igualitária com o homem, né? Assim, não totalmente, mas já bem evoluído em relação a um certo tempo atrás. E com qualidade, né? Porque também tem aquela questão de assim, nós vamos fazer uma cortesia, né? Para a gente construir o maldito politicamente correto, por vezes. Não é bem isso que eu quero dizer, né? Então, assim, nós temos pessoas que conseguiram seus lugares meritocraticamente ou talvez por alguma outra via, deram seu recado, ele está fundamentado, está sedimentado. Sim. E está ali em pé de igualdade. É isso que também eu gosto de frisar. Porque senão fica parecendo uma coisa assim, do tipo, o que ficou aqui, o que nós temos, ou a reserva possível, ou a sobra, seja o que for, nesse contexto, nós vamos então aqui fazer uma deferência para o gênero feminino, etc. Não é isso que está acontecendo. Nós temos visto no Brasil, né, nas mais variadas áreas, como eu falei, essa presença sedimentada. Não é uma questão de compor tabela, sim. fazer número. Existe uma qualidade, existe um trabalho, ou trabalhos, ou contribuições que estão aí. E são as contribuições, né? Quer dizer, tão relevantes quanto as outras contribuições de outros gêneros. Então, esse é um ponto. Então, eu realmente, assim, quando eu fiz a faculdade, realmente, né, eram poucas mulheres. Você né? devia Hoje eu não sei como fruto. estaria, né? Mas assim, imagino que, né, o número realmente aumentou, Uhum. né? Mesmo porque, assim, vamos dizer, foi oferecida à mulher também, Uhum. né, uma visão do poder, de que se poderia fazer outras coisas além daquelas que ela habitualmente já fazia, que o público feminino fazia. Então, isso daí ajudou muito. Exatamente. Também, né? Mas, assim, aí, com relação, né, ao Malba Tahan, ele foi muito importante. Ele era, na realidade, assim, né, na época, eu lembro quando meu pai comprou, que meu pai foi um grande incentivador meu na questão dos livros. Ele era um leitor, assim, diversificado, mas ele sempre, sabe, incentivava a gente a ler do gibi, sabe, a Agatha Christie. Ele era, sabe, assim, bem eclético, e isso aí nos ajudou muito, a mim e aos meus irmãos. E esse apoio da família é tão importante, sobretudo nos dias de hoje, né?
que a gente vê uma deficiência grande, crescente nos níveis de leitura da população. A gente sabe que tem a questão do custo do livro, realmente é muito caro no Brasil, mas a gente tem muitas iniciativas que visam a minimizar esse tipo de problema, né? Como as feiras de livro, que vendem clássicos a preços mais acessíveis, enfim. Mas eu acho legal quando você dá esse depoimento, porque você me ajuda a fazer o reforço da propaganda nas salas de aula, nos lugares que a gente frequenta, lidando com isso. Com certeza. Porque, infelizmente, né? a gente tem um estudo recente, né, que fala que a partir dos 14 anos perde um pouco, né? O adolescente ele perde um pouco o gosto pelos livros. Até os 14 ele consegue manter. E hoje, assim, talvez até a tendência seja até baixar um pouco essa idade por conta do uso do celular, né? Que é uma mídia que é muito rápida e que acaba que ela fraciona muita atenção, né? De quem está ali utilizando e vai dificultando o foco numa coisa mais contínua, que é o caso do livro. Né? E a interação é diferente, né? Porque ali você viaja, no livro, por exemplo, você viaja de várias formas, né? As formas as mais diversas possíveis. Sim. E é uma interação muito mais íntima, muito mais duradoura, né? Com outro tipo de prazer que talvez a tela não vai conseguir superar. Né? Eu, por exemplo, eu não leio nada, questão pessoal, tenho dificuldade de visão também, às vezes, então não tenho muito, eu prefiro ler de forma física, né? A não ser quando não há possibilidade. Eu prefiro porque eu sou discípula do Ariano Suassuna, que gosta de se abraçar no livro. Exatamente. E que não dá. Novo, né? Isso é muito bom, né? A gente então, não pode realmente, perder. eu prefiro mesmo, sabe? Exatamente. Apesar de que, assim, eu acho que facilita muito você ter um Kindle com inúmeras obras que você pode carregar de um lado para o outro, você vai viajar. Então, assim, tem essas facilidades. Mas no dia a dia, eu também prefiro o livro físico. Né? Sou conservadora nesse sentido. Isso é bom. Agora, o livro quarto, que é muito interessante na sua bibliografia, ele representa algo relevante. E eu queria que você contasse um pouquinho como que a obra de Franz Kafka, né, A Metamorfose, marcou a sua trajetória. Na verdade, esse clássico, a gente não tem nem palavras para poder adjetivar, foi adaptado para o cinema, e é um realismo tão chocante que eu acho que ele se encaixa um pouco sem querer ser exagerado e sem medo de errar, acho que ele encaixa um pouco na vida de qualquer pessoa, mesmo aquela que não conheça a história, porque é aquela situação que entendo que talvez seja inerente à finitude do homem e à impotência desse ser humano, quando você acorda e você se vê transmutado, literalmente falando e metaforicamente falando. Então, como é que seria essa transmutação, essa marca grande que você, na sua trajetória criativa, você faz questão de pontuar? Na realidade, que assim, terminada a minha trajetória profissional, eu me aposentei, né? E tive, assim, a meu favor, primeiro a disponibilidade do meu tempo, entendeu? Que foi uma coisa que isso aí me ajudou muito. O tempo, a gente, na realidade, luta com ele a vida inteira, né? E é uma das coisas até que são mencionadas na obra, na Metamorfose, né, do Franz Kafka. Essa questão da finitude, eu acho que nem chegou tanto a abalá-lo, porque ele morreu até 40 anos, ele morreu muito novo. Ele morreu muito novo. Mas ele estava sob, vamos dizer assim, um sistema familiar, de sociedade muito opressor, que exigia, o homem tinha que ser provedor, o homem ele tinha que cuidar da família, dos seus, e ele tinha que produzir e ele se enveredar no meio produtivo de uma maneira que fosse rentável. Ele não conseguia fazer isso. O livro mostra isso, que ele era uma pessoa que ele estava lá trabalhando, ele não rendia muito, ele ganhava pouco, ele não contribuía, a família, né, cobrava, porque ele não contribuía o suficiente. Então, ele foi
como se ele fosse se encolhendo. Ele foi se encolhendo e ele poderia, vamos dizer assim, colocar no livro dele que ele sumiu. Mas não, ele virou um inseto asqueroso, né, que não fala no livro qual que é, mas a gente sempre imagina, porque é muito bem descrito, que está sob o pé de qualquer um, entendeu? Que basta passar que você vai lá e... Exatamente. Entendeu? Então, ele se põe nessa coisa, entendeu? Eu, assim, o que eu fiz? Eu roubei o tempo, a metamorfose, porque eu acho que eu saí dessa sociedade, entendeu? Produtiva, relativamente opressora, que te rouba seu tempo, que te engole suas coisas, que não dá tempo de você ler, coisas que não sejam fora do seu métier, né, profissional. Então, ela faz isso com a gente, né? Além de tudo, sim, né, eu, né, tive filhos, tive que cuidar deles e tudo, também é uma outra parte da vida da gente. Então, assim, isso absorve o tempo da gente. Aí, o que acontece? A partir desse momento que eu tive esse tempo, então, eu me senti mais livre. No meu caso, eu acho que eu não virei um bichinho que fica abaixo dos pés, não, sabe? Vamos dizer assim. Não. Acho que não, sabe? Eu acho que uma crônica minha que eu escrevi assim, um pouco sobre a questão feminina, sabe? Eu até citei assim, a gente serve o jantar. Sim. Com todo graça, com todo prazer, mas a gente não quer ser servir de capacho de ninguém. Exatamente. Entendeu? Isso é uma necessidade pessoal. E aí eu vi essa necessidade minha de me projetar de uma outra maneira. E, por incrível que pareça, os livros sempre me atraíram muito mesmo, assim, muito no quesito inveja, que eu morro de inveja de todos esses que eu citei, desses autores todos, poderosos, donos das letras, das ideias, né? De um mundo à parte, né? Então, assim, e comecei a me arriscar a escrever uma coisinha ou outra e tal. E nesse período eu tive, assim, apesar do meu pai e minha mãe já estarem falecidos, que minha mãe faleceu em 2003 e meu pai em 2013, e isso aconteceu mais ou menos em 2019, final de 2019. Eles moravam em Barbacena? Não, os dois moravam em Juiz de Fora também. Eu senti, assim, eu tive um insight com relação aos ditos populares que a minha mãe usava muito. Ela era filha de portugueses, irmã, filha, neta. Então, assim, eles usam muito esses ditos populares e a gente, eu e minha irmã começamos a conversar e falamos, nossa, a mãe falava isso, a mãe falava aquilo e tal. Eu comecei a notar tudo, aquelas lembranças nossas, né, que já tinha 16 anos que ela tinha falecido, de frases que ela usava, e eu anotei, eu falei assim, vou escrever sobre esses. Então, assim, a primeira ideia quem me soprou foi minha mãe, lá do além. Então, mas veja só, isso é muito interessante porque, assim, ficou uma questão familiar, suponho eu, muito doce, muito terna, pela forma de você falar. Agora, é um consórcio. Eles são grandes expressões das nossas letras, não há dúvida disso, sejam letras do português brasileiro, de quaisquer outros idiomas, até porque foram traduzidos, muito bem traduzidos. Né? Mas é um consórcio porque a partir do momento que você escreve o texto, deixa a sua mensagem, você perde um pouco a autoria desse texto, porque as pessoas que eventualmente tomam contato com eles e com o teor desses textos, ressignificam esses textos para suas vidas, que é o que você vem fazendo. Então, assim, vocês, muitas outras, servem o jantar e têm dado uma lição nobre, eu posso falar um pouco, porque vem acompanhando a sua trajetória, como eu já falei no início do programa, vem acompanhando de um tempo para cá, e vejo que é algo muito interessante, você é uma pessoa muito interessante, então, assim, nessa ressignificação do seu outro tempo agora. Portanto, que se sirva o jantar, sim, mas que se consiga
se ressignificar como você vem fazendo de uma forma peculiar. Assim como acredito que muitas outras mulheres vêm fazendo e a gente tem acompanhado também no dia a dia. Não apenas no sentido de escrever, mas no sentido de estarem presentes, deixarem a mensagem, né? Então, eu concordo com o que você está dizendo, apenas emendo nesse sentido, porque nós estamos num momento muito profícuo dessa, não sei se seria ascensão, mas porque fica parecendo algo preconceituoso. Um momento em que passou da hora de dizer, olha, nós estamos aqui, sem nenhuma alusão ao filme, né? Sim. Enfim, mas porque sempre estiveram, né? Então, eu acho que agora é a hora da gente aproveitar isso no bom sentido do termo, naturalmente, e eu vejo que você vem fazendo isso, e certamente não foi, essa é a parte que talvez não caiba da obra dele para o que você representa para nós aqui e para suas colegas do grupo, porque eu sei que você faz parte do grupo, escrever junto é muito melhor. Sim. Você escreveu isso lá hoje, que eu já li, Sim, antes de vir para cá. sem dúvida. Então, assim, essa é a parte realmente que não te cabe, porque é aquilo que a gente comentou, né? Como que a gente vê a metáfora, a beleza da letra levada à última consequência e como que isso se encaixa no cotidiano da gente. Então, essa é a parte da obra dele que não se encaixa porque você não ficou subjugada, você não ficou, digamos assim, sob os pés de quaisquer pessoas, como você citou, e eventualmente o livro indicia, né, para o leitor, quando você entra num estágio de isolamento tão grande, que foi o que ele viveu, imagino, né, o sofrimento que ele teve, e é o sofrimento de muitos de nós, porque as alegrias e as tristezas não variam muito de pessoa para pessoa, não, a espécie é a mesma, não é verdade? A espécie é a mesma, e assim, os dramas são quase os mesmos. Às vezes a gente tem o azar de sofrer em maior intensidade, menor intensidade, mas nós estamos aí. E a sobrevivência, né, ela permeia tudo. Não é? Né? Desde sempre. Então, eu acho que você foi muito feliz, tem sido muito feliz nesse ponto de deixar... E outra, eu não percebo uma mensagem militante. Eu acho que isso é o mais importante. Em era de extremos, em era de ignorâncias, histrionismos de todo tamanho, de toda sorte, a gente fica mais uma bandeira levantada. E você bem autenticamente já falou no início, né? Então, lendo seus textos, vendo a sua produção artística, eu acho que você é muito modesta no sentido assim, está aqui hoje uma contribuição. Vamos ver como é que vai ser essa receptividade. Não, né, agitando a bandeira aqui, aquela coisa eu pessoalmente, eu até evito, né, um pouco ser panfletária em qualquer assunto, sabe? Eu vejo muito essa característica. Porque, por duas questões, assim, eu não escrevo para um certo grupo, para as mulheres especificamente, para as mulheres jovens, ou homens jovens. Eu escrevo para quem me lê, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de uma história bem intrincada, quando eu leio, sabe? Mas que ela me passe um valor, uma leveza, sabe? Um sentimento. Isso tudo é o que eu gosto de ler. Então, eu tento passar isso para quem me lê. Especialmente, assim, um toque de leveza nas coisas, sabe? Um bom humor. Eu acho que a vida está tão árida. Exatamente. Sabe? Está tão árida, está tão difícil, né? Os caminhos andam tão pedregulhosos para todos, né? É clima, né? Economia, é tudo assim instável. Então, eu acho que assim, o que a gente pode contribuir? O que eu posso fazer, já que eu estou me propondo a escrever? Pelo menos, eu posso até, eventualmente, tocar num assunto ou outro sobre emancipação feminina, né? Que é importante também. Sim, né? Sobre outras questões, mas assim, eu acho que não é assim, um foco meu específico, né? Minha trajetória, eu comecei com esses textos curtos, né?
que cabiam no Instagram, depois eu estendi um pouquinho, agora o Instagram não me cabe mais, ele coisa, O projeto cresceu. Foi crescendo, né? Mas, assim, já até, por exemplo, homenageei as mulheres em algumas das minhas séries, né? Sobre, né? Especialmente essa, quando as mulheres falam. Ah, que bacana. Que são frases bem faladas. De mulheres, que aí eu fui mesmo assim dando uma conversada com elas ali sobre, né, estendendo um pouco o pensamento feminino, né, mas nunca assim com uma bandeira erguida, assim, direcionada para o feminismo. Isso é perceptível. Agora, eu também ressalto um ponto que me chamou muita atenção, que é o fato até faço um meia-culpa aqui, de estar ciente, estar sabendo, fazendo, né, de maneira adequada, acredito eu, esse uso das redes sociais. Porque, por exemplo, é tudo tão líquido, tudo tão fugaz, e no Instagram, pelo menos, a pessoa mais detida, ela vai ter a possibilidade de passar e ler tudo, apesar de ter aumentado um pouco agora. Mas eu vejo pelo número, eu sei que trabalhar com paradigma quantitativo é muito delicado, mas eu não pude me furtar a olhar isso também, né? Questão dos interessados. E são interessados de fato. Não é uma propaganda, né? Não é um número inflado, por exemplo, ou subnotificado. Então isso é muito interessante. Agora, no sentido de que eu digo isso? Porque houve uma exploração, um uso, melhor dizendo, muito acertado. Porque como aqui todo mundo passa rapidinho, que é dopamina, serotonina, etc. Quer dizer, o sujeito às vezes nem lê tudo. Mas sendo algo curto, a pessoa pode ter, para ele, vou dar uma chance para isso aqui, isso é um tema legal, é uma coisa que tem a ver comigo, hoje eu estou meio mal e tal, deixa eu ver aqui. Quer dizer, houve a possibilidade de um ganho de terreno, mais uma vez, não estou querendo usar um termo quantitativo, né, uma expressão quantitativa, ou ir por esse lado, mas é inevitável que essa possibilidade de você utilizar do jeito que você vem fazendo, ela traz um benefício. Basta a gente olhar com detalhes, com cuidado, né, como é que as pessoas se engajam ali e tudo. Eu não sou um especialista, eu sou um leigo leitor do que você coloca, mas ali está muito visível, basta a gente perceber um pouquinho mais. Então, assim, acho que isso contribuiu também, porque é uma guerra um pouco inglória, né, assim, o apelo, talvez, do texto maior, do livro, diante do mundo digital por vezes, incipiente. Então, o sujeito larga aquilo, eu não estou tendo tempo, eu quero alguma coisa, né? É por isso que a gente, assim, por exemplo, no caso, né, as duas redes que eu publico atualmente, que eu estou o meu plano agora é ir para o Substack também, mas o Substack ele é muito específico para quem lê e escreve. Então, ele reduz um pouco, né, o público, né? Vamos dizer assim. Já é um filtro, né? O feed, por exemplo, do Facebook, ele tem o texto primeiro e a imagem depois. Então, ele te leva a ler o texto do Facebook. Entendi. Ele te chama atenção pelo texto e depois pela foto. Já o Instagram, não, pelo próprio nome. O Instagram é um instante, é a foto do instante. Então, ele te leva a olhar a foto e a não ler o texto. Então, você tem que pescar a pessoa pela imagem, tá? Para ela clicar e ver o que tem ali escrito. E isso foi uma coisa que eu notei desde o início. Tanto que, assim, eu tenho vamos dizer assim, uma paixãozinha, assim, pela questão da arte, da imagem diferente. Então, assim, se você for observar, eu gosto de procurar umas imagens interessantes, sabe? Para, assim, não só fisgar, mas para efetivamente ilustrar o que eu escrevi. Entendeu? Todas as minhas imagens têm a ver com o meu texto. Entendeu? Tanto que algumas séries que eu fiz em cima de trabalhos de alguns artistas. Por exemplo, tem uma série minha que chama Pedaços de Nós, que ela é toda ilustrada com colagens. Com colagens de um artista específico. Que bacana. Sabe?
Ele me autorizou o uso das imagens dele. Aham. E E aí tá no eu ar? fiz, está no ar, Ah, está no legal. ar. Depois Ela você, está no ar. depois Ela você... está sim, em algumas no Instagram, mas é porque eu tive um probleminha no meio do caminho, Uhum. que eu fui vítima de phishing e roubaram o meu Instagram, sabe? Uhum. Então eu tive que começar um novo Instagram, né? Entendi. Então, antes era o meu nome só e hoje é Dona Lu Zanzoni no Instagram. Uhum. Eu mudei e aí, então assim, uma parte que eu postei anteriormente não está no Instagram, está só no Facebook. Entendi. Sabe? Mas essas aí foram algumas séries que eu tinha anteriormente. Mas de vez em quando até tem esses dias de repetir, né? De dar uma lembrada. Às vezes eu ponho algum texto que é pertinente com a data, alguma coisa assim, eu coloco. E aí eu acho assim, isso é muito interessante. Tem uma outra série também que eu fiz, chama Homocordes, que também ela é em cima de um excelente ilustrador. E ele faz essas, assim, ele é americano, e ele faz assim, a ilustração dele ela te induz a escrever, sabe? Porque você olha e fala, o que ele quis dizer? É isso, aquilo e tal? E aí, entendeu? Eu me inspirei muito com as ilustrações dele, sabe? Instigante, né? É instigante. Você consegue ter então um eu fio vejo condutor. a minha prosa ligada muito à imagem, a uma imagem. Talvez tenha sido por causa dessa minha trajetória via redes sociais, Sim. sabe? Né? É claro que a gente vai evoluindo, né? Vamos dizer assim, até a minha busca hoje é uma busca mais selecionada nessas imagens. Entendi. Entendeu? Se você for olhar mais para trás, você vai ver que talvez não sejam coisas de tanta qualidade quanto eu vejo hoje. Eu costumo usar, assim, imagens de fotos artísticas, esculturas, arte moderna, arte contemporânea, entendeu? É aquilo ali, eu sempre cito o artista, sempre faço menção, e eu já recebi vários retornos deles próprios, agradecendo pela divulgação de vários países, sabe? Muito bom, você tem isso documentado, né? Tem. Porque isso aí faz parte agora de uma trajetória mais ampla que, eventualmente, acredito que você queira partilhar conosco. Que é muito interessante. Muito interessante, sabe? Isso aí, assim, porque a arte é a arte no mundo inteiro. Exatamente. É uma linguagem universal. Porque a nossa essência, assim, o é. Sem e a gente dúvida. precisa disso, porque, como a gente comentava, né? Quando a vida aqui... quando a gente não dá conta da vida, ou quando a vida aqui não dá conta da gente... O ar está pequeno, né? A gente tem que apelar para isso. A gente abre a janela para essa... Não é? Né? Tem razão. Agora, tem uma outra... Tem um outro degrau, dentre vários degraus, que você vem subindo, nessa esteira da criação artística, que eu pude perceber, não podia faltar, eu acho que você foi assim feliz. Aliás, nós somos muito suspeitos, né? Acho que os mineiros, o brasileiro é muito suspeito, a gente tem muitas figuras, mas este é um bastião nosso mais, que talvez a gente se sinta mais íntimo dele. Assim como o Grande Sertão Veredas, né, imenso em múltiplas dimensões, você está falando um pouco disso aí. Como Guimarães Rosa teceu isso, né? Ou então, eu poderia dizer, e também contribuiu para que você se enveredasse pelo seu Grande Sertão, porque quando você coloca essas múltiplas faces, é um Grande Sertão, metaforicamente falando, né? Como é que se deu cada fase? Ou como é que se apresentaram os vários sertões dentro do seu único sertão, vamos pensar assim? Qual é o valor de cada um desses para a sua expressão artística globalmente falando? O Grande Sertão Veredas, o que aconteceu, assim, por incrível que pareça, eu não li ele há muito tempo atrás, né? Eu não tinha lido, até um certo ponto que eu escrevi um texto, uma pessoa falou assim, olha, você já leu? Eu falei, eu ainda não leio, por incrível que pareça. Eu vou te dar. E essa pessoa me deu, uma amiga, obra de fôlego. me deu, e eu, assim, eu tive uma paixão absoluta por esse livro. Eu mergulhei nele, assim, tinha dia que eu começava a ler antes de deitar e eu não queria dormir, porque ele é um pouco, vamos dizer assim, intrincado no início, mas depois que parece que você... É como se fosse uma linguagem nova. Aí quando você
entende aquilo ali, você passa a entender o resto numa sequência, assim, sabe? Abre um gatilho. E aquele gatilho eu não queria fechar. E aí eu fui, assim, eu tive uma paixão súbita mesmo pelo Grande Sertão Veredas, assim, né? Hoje eu sei, eu já sabia que era uma obra grandiosa, né? Ela é comparada aos Lusíadas, o nosso né? épico mineiro, né? Épico Exatamente, brasileiro. é o épico brasileiro, né? E foi um médico, escreveu sobre o sertão, sabe assim, tudo, né? Assim, é uma pessoa muito culta, realmente. Mas ele fez uma pesquisa, assim, sabe, de vida para poder fazer do tipo sertanejo, né, e do modo de viver. Tem uma coisa muito interessante que a gente sempre comenta muito, na verdade é aquela questão que é o objeto da teoria literária, né? A gente tentar entender os aspectos estruturais, enfim, de criação de uma obra, de concepção de uma obra. Guimarães foi muito feliz nessas pesquisas também do ponto de vista linguístico, né? Criando termos, embora alguns até já tenham sido usados em outras épocas e foram resgatados no livro, né? Sim. O termo nonada, por exemplo, é muito interessante. Tinha, né? Já existia. Eu li um comentário do professor Marcos Banho, da UNB, um linguista, sobre esse termo, porque agora nós recebemos uma tradução de um americano, né? Eu até ainda não me debrucei sobre, não tive tempo ainda, mas li só bons comentários, porque é uma obra muito árdua de se traduzir, né? Como é que você vai traduzir uma palavra como essa, por exemplo, e os outros neologismos que ele criou na esteira dessa criatividade, dessa pesquisa que você comenta, que foi profunda, né? Profunda. Então, assim, e o legado que ele deixa para nós nesse sentido, do ponto de vista transcendental, né? Que eu acho que é o que talvez possa atrair muito mais a gente, porque todo mundo ali está passando um pouco, todos nós, melhor dizendo, estamos passando um pouco por aquelas relações. Sim, tem muitos dilemas. Exatamente. Tem uma história inusitada, né? De um desejo proibido no meio da história. Então, assim, ele usou a criatividade e a capacidade, né? Não sei, assim, tem uns escritores que a gente fala assim, baixou alguma coisa e ele escreveu. Parece que baixou alguma coisa e ele escreveu, mas na realidade a obra dele não é muito grande, assim, não são muitos outros livros, mas todos vão para esse lado que ele tinha essa paixão, né, do sertão, né, do povo autêntico mineiro, né, e até na Bahia ali, naquela região ali, e ele tem, assim, é uma pegada além das inúmeras filosofias de vida que são citadas, né? Porque assim, a cada página, se você for grifar, você fala, nossa, como que ele escreveu isso? Né? E numa época, assim, talvez alguma coisa fosse diferente do que a gente vive agora, mas essencialmente o mesmo drama, ou os mesmos dramas, né? Então a leitura do tipo humano sertanejo é algo, assim, fascinante. Daquela simplicidade. A gente às vezes fica muito acostumado com conhecimento livresco, acadêmico, que é importante, não há dúvida disso. Estamos até aqui por causa disso também. Sim. Mas esse homem, na sua sabedoria de vida, que lega para a gente nos momentos os mais inusitados possíveis, aquelas lições também as mais profundas possíveis, que você carrega no coração e num dado momento, né, que daquela hora vazia, você se pega pensando naquilo, no que o sujeito te falou, que deve ter acontecido com ele muito disso, nas tropas, né, nas quais ele ingressou e rodou por aí afora, nesses lugares, né, deve ter se pegado ouvindo, aprendendo com estas pessoas simples que fazem a engrenagem rodar também. Ele parece que fez, né, um estudo de campo, tem até um caminho dele, né, que ele seguiu né, a cavalo, que ele foi parando em cada lugar, inclusive alguns personagens dele existiram realmente. Sim. Né? Isso é uma coisa assim, é um caso extra, né? Eu acho assim, ele é um hors concours da literatura, mas ele me instigou muito, sabe? Quando eu li, ele falou assim, nossa, eu não escrevo nada, né? O que eu estou aqui achando bonitinho, sabe? É muito fraco. Eu tenho que me
enveredar, Aham. exatamente, Pelo né? sertão. Porque eu tenho muito jagunço para lutar, muitos demônios para encarar, entendeu? Então, assim, isso me instigou muito. Por isso que eu né, citei ele na minha biografia, porque eu acho que realmente Como um ponto de relevância, é um né? ponto de relevância. E, assim, existe um outro desafio no meu caso, que eu não tenho uma formação em letras, né? Sim. Eu nunca fui jornalista, né, eu não tenho nada nesse sentido. Então, eu sinto falta desse embasamento teórico também, que foi o que, né, me instigou a ler cada vez mais. Né? Hoje eu leio muito mais, porque, assim, eu lia quando eu era mais nova, até como, né, como falei, pelo estímulo né, da minha família e tudo, mas hoje, sim, eu tenho uma rotina que eu já né, procuro entremear, assim, autores premiados, escritores premiados, estilos diferentes, né, que é uma coisa que eu também quero, né, ampliar um pouquinho mais, né? Então, assim, eu acho que ele sabe, aquela mola Sim. que fala, vai. Exatamente. E na longa jornada, o primeiro passo é o mais relevante, ele já foi dado. Então, a teoria é importante, sim, mas a prática, ela pode suprir, eventualmente, de acordo com a perspectiva que a pessoa tem e com as molas propulsoras, com as quais ela se depara na vida, certamente ela pode, autodidaticamente, absorver todo esse estilo, ou todos os vários estilos, e diferenciar esses estilos, colocar esses estilos na prática, né, na obra artística. Eu vejo isso. Essa pergunta ela foi uma pergunta não apenas por aproveitar Guimarães como um luzeiro, do ponto de vista de qualidade literária, do ponto de vista da expressão, tudo que ele construiu, não há dúvida disso, mas porque eu tenho uma sensação das coisas que você faz que elas são diversas. Por isso que eu usei aqui várias metáforas, né? No seu grande sertão, os seus sertões, os vários sertões dentro do seu sertão. Então, a gente às vezes não explica a pergunta, mas é que aqui realmente é relevante, porque eu vejo que para você é relevante, eu percebo isso, então acho que foi legal, coube fazer esse comentário um pouco mais detalhado, porque é um pouco dessa mistura. E, novamente, porque tem esse traço de modéstia também, pelo fato de você perceber isso, né? Reconhecer essa questão. Que eu acho que ela vai se perder com essa prática, ela já está se perdendo com essa prática ao longo do tempo, porque, repito, não que a teoria não seja relevante, não seja importante, mas à medida que você procede dessa forma, bebe nessas fontes, intensifica essa prática, isso vai tomando um outro corpo e você vai ganhando uma outra autonomia que a gente vai percebendo na concepção da obra, nas várias maturidades das obras, vai mudando, das séries, né? exatamente. Então, bom, não é uma receita de bolo, né? Então, mas eu queria ressaltar isso porque a gente aprecia, como eu disse, né, você perde um pouco da sua autoria, entre aspas, e aquilo passa a ser esse consórcio, você ouvir os seus leitores, não propriamente fazer uma análise literária, do ponto de vista da teoria literária, não é isso. Mas talvez aquela que seja mais prazerosa, que é como o texto te toca, como que ele está no seu cotidiano, como que aquela imagem que ilustrou aquela fala, aquela série, aquele escrito, valeu para uma situação boa, ruim, média, seja o que for, todo mundo passa por isso. Então, assim... enxergar os outros lados, exatamente, né? Eu acho que isso é muito gratificante. E eu tenho também essa questão também, que, né, de não me repetir, que eu busco, né, assim, apesar de que tem alguns assuntos que eu gosto de ir explorando em circunstâncias diversas, né, mas a forma, às vezes, falar, não, tá bom, já falei bastante nesta forma, vamos mudar de forma, entendeu? Então, eu evito, tenho procurado evitar, não sei, né, mas, assim, cair na tal da zona de conforto, que é aquela que faz, né, alguns escritores até de livros blockbusters, né, que são
lidos, mas quando você lê 1, 2, 3, terceiro livro, você já sabe, vai acontecer a mesma coisa, vai acontecer aquilo, então você começa a ser previsível. Né? É uma fórmula boa, é legal, mas chega, esgota. Eventualmente rende algum dividendo pecuniário, vamos dizer assim, né? Mas talvez, do ponto de vista da criatividade, seja incipiente ou torna-se incipiente. Né? Com certeza. Agora, a julgar pela seleção, pelo filtro, né, que você coloca, a gente tem mais uma personalidade para poder citar, essa também extremamente relevante na nossa literatura portuguesa. Logo depois, na sequência, a gente tem o quinto, né, o livro quinto, se não me falha a memória, que é o livro do Desassossego de Pessoa. A gente vê que o sossego já não era mais aquele, né? que você está fugindo da zona de conforto. Muito legal. Fala um pouquinho para nós dessa série, A Desassossegada. Como é que é a estrutura, os objetivos principais, assim, se é que eles foram delimitados exatamente, porque pode ser que eles sejam mutantes, né, ou às vezes nem existam no primeiro momento, mas de repente conforme a recepção do leitor vai sendo diferente, você vai reformulando. Por que é importante fazer um texto, agora numa concepção talvez mais ampla, por que é importante fazer um texto, conceber um texto como um instrumento de liberdade? Nesse caso, o que aconteceu foi o seguinte, assim, o livro do Desassossego, se você for ler assim ao pé da letra, é um livro um pouco depressivo. Mostra um Fernando Pessoa, assim, um pouco insatisfeito com a vida, sabe? Ele chega no final do dia, ele está cansado, mas ele quer escrever. E aí ele escreve que o patrão dele era chato, que o chefe dele era ruim, que não acontece nada na vida dele e tal. Mas entre uma coisa e outra, ele faz uma reflexão que é interessantíssima. Ele é um grande observador da sociedade, né? Vamos dizer assim, aqui no meu mundinho, as coisas são muito ruins, mas no mundo todo tem umas coisas muito interessantes. E ele vai pontuando, sabe? Então, isso é uma coisa... Agora, a pegada dele de escrita, vamos dizer assim, ela é o oposto da minha. Que eu quero, como eu te falei, eu quero um texto mais arejado, sabe? Mais ensolarado, né? Não que as vicissitudes não existam, sabe? Não quero ignorá-las, mas eu não quero, né, ser cruel como uma coluna policial de um jornal, né? Eu quero citar o caso, mas com uma certa... Às vezes sai até sangue na coluna. Não é? Então, o que eu faço? Ele me desafia, porque eu leio e falo, isso é muito interessante. E eu procuro. Às vezes eu mesmo escrevo alguma coisa e eu falei, eu acho que ele já falou sobre isso. E aí eu procuro e acho, e aí eu relaciono o termo com o que eu escrevi. Mas é raro. Em geral, eu me baseio no que ele escreveu e aquilo me inspira para escrever o texto. Sabe? Sim. E assim, eu estou fazendo, já tem 40 e poucos aí. Eu falei, quem sabe, às vezes até sai um livrinho mais para frente, eu juntando esses textos todos, né? Porque às vezes vale a pena. Eu parei na 40ª ou na 42ª, se não me fala, a última a memória. Segunda. Eu venho acompanhando. Então, assim, eu acho que com o tempo, né, assim, eu tenho agora assim, me estruturado um pouco mais em termos de arquivo, em termos de assuntos e tudo, para começar a registrar efetivamente o que eu escrevo fora das redes sociais, porque as redes sociais, elas podem amanhã não existirem, né? Exatamente. Pode aparecer uma outra aí que não tem mais nada, não tem nem palavra, né? Vai ter só símbolos. Exatamente. Só emoji, né? Pra gente... Não é? Como já tem, né? Outras, por exemplo, TikTok, que é mais em cima de vídeos, né? Então, assim, a gente tem eu tenho essa necessidade de registrar de outra maneira. Mesmo que não seja com o intuito de vender, de divulgar assim, externamente, mas até para guardar para os meus filhos, mostrar para os meus netos. Exatamente, entendeu? A questão da preservação da memória. A preservação da memória. Que foi uma coisa que eu senti um pouco de falta quando eu estava fazendo
né, as pesquisas de genealogia da minha família, que assim, as pessoas têm só, os registros que a gente tem são só muito em cima de fotos. Sim. As pessoas vão eliminando ao longo do tempo, perdem. elas vão jogando fora, ninguém falou para o outro, não teve aquela transmissão, né, típica, né, dos povos indígenas, né? Não teve. Então, assim, algumas coisas se perderam. Então, hoje, por exemplo, a gente fica quase que juntando um quebra-cabeça para montar. E é difícil, né? Essas nossas origens. Mas, por um outro lado, é ótimo você ver de onde você veio e tal. É um caldeirão, né? E é o que você falou, essas influências, né? Que você lê, que você escuta, que vieram, né, das suas origens. Eu, por exemplo, né, tenho uma banda italiana, outra banda portuguesa, que vieram migrantes, né? A vida aqui já. Então, assim, tudo isso me contribui de alguma maneira para a minha criação também. Mas você tem razão nesse sentido, porque assim, eu percebo muito na lida, nesse contexto no qual a gente milita, gosta de deixar alguma contribuição, de fazer alguma coisa. Não no sentido de autopromoção, que é importante deixar isso sempre claro. Mas eu noto, assim, é claro que generalizações também são extremamente delicadas, mas é um pouco cultural, né? A gente não tem, assim, o brasileiro em geral não tem não sei se uma formação específica ou um preparo específico, não sei delinear o que seria, para cuidar um pouco da memória, né, do registro. Então, quando você busca seguir, nesse caso, o caminho tradicional que é benéfico, né? O caminho do papel, enfim, do registro formal, do livro, da concepção do livro, seja como for, do opúsculo, enfim, mas que se desprenda da rede, porque eventualmente ela pode não ser mais o que é, nem existir. Sim. Você tem razão. Então, é uma preocupação assim, importante de deixar o registro para que as pessoas possam conhecer posteriormente a nossa passagem aqui, o que se produziu, o que se fez, no sentido, eu sempre falo isso aqui no programa, no sentido de elas se sentirem tocadas a, pelo menos, manterem, ou, se possível, que é o que a gente mais deseja, que possam fazer melhor, que possam ir adiante, né? Sim. Então, nesse sentido, é positivo, sim, manter, digamos, o tradicional. Não deixa de ser um legadozinho, né? Exatamente. Um legadozinho. Né? Pode um dia tocar o coração lá, de lá para frente, falar, olha que interessante. Minha avó escrevia umas coisas assim, meio estranhas. E as pessoas perceberem, né, que aqui nós temos Barbacena é uma cidade que guarda muitos segredos. A gente está começando de uma forma talvez um pouco, eu venho acompanhando muito isso, talvez de uma forma um pouco mais explícita, a gente vem descobrindo algumas histórias interessantes de personagens, pessoas que passaram por aqui ou que moraram aqui, né? Seja via documentários, seja via curiosidades, vídeos curtos, né? Muitas pessoas vêm fazendo esse tipo de trabalho, até deixando isso registrado nas redes, ou nos seus próprios canais, ou em canais específicos, né? Então, eu acho isso muito interessante, porque todo mundo passava por aqui há muito tempo, porque é a estrada real, o caminho era esse, tinha que passar por aqui, às vezes parava por aqui, não tinha outra paragem, não tinha outro local para poder pernoitar, etc. E com isso a gente ganhou muito, porque muitas personalidades de várias áreas passaram por aqui e tornaram a cidade importante, a despeito do que muitos podem achar, sobretudo as gerações mais novas que talvez não tenham esse conhecimento. Então, o que a gente também busca fazer é deixar esse tipo de contribuição para que as pessoas possam ver, olha, antes de dizer alguma coisa, porque temos lá os nossos problemas, nossas mazelas, vamos olhar também esse lado positivo daqueles que tiveram a preocupação de fazer alguma coisa, né? Que são essas pessoas, nós aqui hoje, mais outros que estão conosco ainda nesse plano aqui, nessa geração, nessa vivência, né? Estão buscando enaltecer os valores da cidade e o que é positivo na cidade, para que isso possa também depois ter uma progressão. Esse registro né? Muito interessante. E realmente vai se perdendo se não tiver que é uma jornada. Né? Uma dedicação, né? Não é? É isso. E falando em jornada, você tem um trabalho também com esse título, não é isso? A Jornada Escritora. Como é que é participar desse grupo relevante de mulheres, né, que fazem a arte literária, concebem a arte literária?
Como é que se dá essa troca de experiências? No seu entender, quais são os principais ganhos? Olha, na realidade, assim, já é o segundo grupo que eu participo, né? Assim, há um certo tempo atrás, eu participei do núcleo de dramaturgia feminista, que eu pretendo até voltar, porque, na realidade, houve uma interrupção no próprio núcleo, então ele está sendo reformatado. Que foi ótimo para eu conhecer um pouco sobre a escrita feminina, sabe? Não, quer dizer, não só a escrita, mas a parte comportamental feminina nas lutas feministas. Então, assim, para mim foi muito interessante. E anexo a esse conhecimento, nós éramos instigadas a escrever um pouco, sabe? Né? Então, foi muito interessante, foi um processo muito, muito legal. Acontece que realmente teve essa interrupção e eu fiquei um pouco órfã. O ato de escrever é um ato muito solitário, né? Depende de você e, assim, da sua disponibilidade, da sua disciplina, né? Então, quando eu vi fiquei sabendo da jornada da escritora, que é uma escola, tá? Sim, é lá de Santa Catarina, é uma escola de escritoras, focada em escritoras mulheres, né? Em mulheres. Que interessante. E ela tem, assim, uma base teórica, que é o que eu também precisava, entendeu? Sobre literatura, construção de personagens, temas diversos. Então, assim, a gente participa de um clube de escrita, que você viu. Aquele, né? O atual. O clube de escrita, maravilhoso. Todos os sábados a gente participa do clube de escrita, que é dado um tema e a gente tem que escrever naquele tempo ali. Olha. Então, você ser instigada também a questão do tempo, né? Assim, a produzir num tempo, né? Interessante. A gente depois divide esses textos ali, compartilha. E isso é muito interessante, que a gente vê a evolução dos outros e vê também a da gente, né? Então, assim, como é que se diz? A gente caminha mais seguro quando está em grupo. Sim, não é isso? Claro, sem dúvida. Numa noite escura, sozinho, dá medo, né? Sem Mas dúvida. se você tiver mais 2 ou 3 ali, você já fica meio resguardado. Então, é isso mesmo. Né? Verdade. Então, assim, e são pessoas que têm o mesmo objetivo, né? Isso aí já, né, psicologicamente, tem aquela questão do pertencimento, né? Que isso satisfaz muito a gente. Você pertencer a um grupo que fala a mesma coisa que você, que tem a mesma ideologia sua, né? Que de alguma maneira te toca, é tocado por coisas que te tocam também, né? Então isso daí ajuda muito. Aí esse grupo ele tem me estimulado muito e o ano passado, junto com o grupo, eles lançaram um desafio da gente escrever assim 90 páginas em 90 dias. Quem quisesse, né, publicar, fazer um livrinho, uma coisa assim. E eu mergulhei nesse desafio e eu escrevi um livro. Que legal. Sabe, que é o livro Strelitzia Mater. Ah, esse tem um... Sabe? Esse tem um... O Strelitzia Mater, que, assim, em breve ele sairá. Ele está já assim, na fase de revisão e tudo para poder ser publicado. Ele vai ser o meu primeiro livro e já numa como é que se diz? Numa linguagem diferente da que eu estou habituada, porque a minha linguagem é mais de textos curtos, né? Crônicas, pequenos contos e tal. Isso é uma outra vantagem da jornada que também te estimula a conhecer outros estilos e explorar. Então, por exemplo, hoje é um poema. Hoje vamos escrever um poema. Hoje vamos escrever uma história, um conto erótico. Entendeu? Interessante. Então você vai, pode ser que você não vá desenvolver aquele lado assim futuramente, mas você toma conhecimento, sabe? Vê a sua restrição, sua vontade ali. Vamos criar uma história com 20 personagens? Nossa, criar todos os personagens e tal. Vamos fazer um conto colaborativo. Cada um faz um pedaço da história, vamos ver como é que vai dar. Então, assim, são muitas propostas. Um exercício de produção. Exatamente. Um exercício de criatividade. E aí, assim, eu estou me enveredando, estou achando ótimo, né? Comecei o ano passado na jornada, junto com... Eles publicaram algumas coletâneas dos nossos textos, né? E esse grupo, muitas foram em Paraty o ano passado, na Flip.
A gente se encontrou Sim. também, porque ele é todo online, né? Uhum. Tem gente do Brasil inteiro. Isso é muito legal, né? Porque é o lado positivo aí da tecnologia no sentido de diminuir as distâncias e a gente intensificar esses contatos com boas cabeças, né? Sem dúvida. Que podem contribuir. Porque, por exemplo, quando você fala dessa questão do lugar da mulher, que vocês certamente discutem, eu me interessei muito quando eu li, teoricamente, sobre a jornada, te perguntei aqui agora, porque, assim, é muito bacana a gente ver, conhecer o que vocês pensam sobre certas questões, né? Quais são as concepções, porque Barbacena é uma terra muito fecunda do pensamento feminino, a contar pela presença de Maria Lacerda de Moura, que foi uma mulher muito à frente do seu tempo em vários aspectos, sem ser vulgar. Então, assim, porque as pessoas confundem as coisas, né? Vamos escrever um conto erótico? Vamos. Nós não estamos desvirtuando o erotismo, muito pelo contrário. Hoje está muito difícil a gente lidar até com as palavras, sempre foi muito difícil, como já dizia Drummond, é uma luta árdua, lutar com palavras, mas é porque hoje a gente é um movimento natural, a atribuição de vários sentidos e o ganho de vários sentidos em determinados momentos específicos, mas alguns talvez sejam construídos de maneira maliciosa, buscando atingir outros objetivos, né? Então, a gente tem várias narrativas, por exemplo, é um termo que eu estou detestando ultimamente. Não gostar, eu não tinha restrição, não, passei a ter restrição com a palavra narrativa. Então, por que eu estou falando isso? Porque nesses encontros, né, o que vocês discutem, como que vocês concebem determinadas situações, eu não estou dizendo do fazer literário propriamente, estou dizendo do estar aí no mundo, vivenciando as situações de mundo, atinentes ao papel da mulher, ao lugar dela na sociedade, como o homem concebe a mulher na sociedade nos seus mais variados aspectos, né, e contextos. Tudo isso é transmitido e registrado no papel. Então, esse é o ponto que eu estou querendo comentar. A riqueza que deve ser esse trato e essa troca em função dessas diferentes experiências estarem em regiões distintas, apesar de sujeitas eventualmente às mesmas injunções, infelizmente, né? E o resultado que sai disso enquanto literatura. E existe uma outra questão também, que assim, por exemplo, no meu caso, sim, eu sou a mais velha. Mas tem pessoa, né, mocinhos, vamos dizer assim, 20 e poucos anos, 30 e poucos, 40 e poucos, heterogêneo o grupo com relação à idade, né? E eu acho, eu sempre acho, assim, eu acho até que eu mudei um pouco ao longo da vida. A gente sentia uma concepção que quanto mais você fosse ficando mais velho, você ficava, vamos dizer assim, mais próximo da verdade, vamos dizer assim. Você vai aprendendo uma coisinha ali, outra coisinha aqui e tal, né? Aí, se uma pessoa muito jovem viesse te questionar, você fala, não, ela não sabe, porque eu já tenho esses anos ainda todos de praia. Ainda não caminhou. Não é? Então, assim, ao longo da minha vida, eu quebrei um pouco esse paradigma. Sabe? Que interessante. Eu enxergo pessoas jovens com uma capacidade, assim, hoje, assim, que antes eu não enxergava. Eu desconsiderava um pouco em função da idade. E a idade, ela é vamos dizer assim, o tempo é uma dimensão que é muito diferente de umas pessoas. Tem pessoas que nascem prontas. Exatamente. Tem pessoas que, não é? Que têm uma genialidade nata, uma liderança nata. Exato. Não é? São vocações, aptidões, que parece que já nascem com a pessoa. E aí, assim, eu tinha um pouco de resistência em aceitar isso. Hoje, não. A líder da jornada, que é criadora, né? Ela é mais nova do que meu filho mais novo, entendeu? Ela é mestra, ela é doutora em letras, em literatura. Então, assim, ela concebeu uma coisa super interessante. A literatura te ajudou a ver isso? Eu acho que sim, certamente. talvez mudar um pouco essa concepção. Entendeu? Assim, ela concebeu essa escola que agrega todo mundo e tal. Tanto que no primeiro dia, assim, eu falei, nossa, só eu que sou a mais velha.
Eu falei, vou ficar quieta, porque assim, né? Às vezes a gente fala uma besteira ou outra e tal. E assim, depois eu vi que não, que assim, Muito bom. sabe? Que a minha prosa, ela também, ela não tem esse tempo da minha idade. Ela pode ter também, pode falar bem no ouvido de uma pessoa de 30 anos, no ouvido de uma pessoa de 40 anos, entendeu? Existe, eu tenho um canal por ali, e isso eu acho que é muito bom, sabe? É para uma pessoa que cria, ouvir várias vozes, de vários tipos, de várias origens. Era o Tem que eu os queria. sotaques. Ainda tem isso também, do Tem ponto de os vista sotaques, prático, né? muito interessante, Literal. tem os sotaques Que é diferentes. muito gostoso, né? O sotaque do Sul é muito gostoso sabe também. assim, tem assim, ocasiões muito interessantes que a gente assim, ganha muito grande. Era o que eu ia te perguntar. Agora, o contrário. Como elas veem as mulheres que têm um pouco mais de experiência nessa trajetória? Você desconstruiu uma visão, né? Porque tinha talvez algum receio justificado, claro, porque o etarismo é uma questão, sempre foi uma questão importante, delicada, incômoda. Agora eu acho até que está mais, eu estou percebendo pelo que a gente está acompanhando, que está até mais em voga no sentido de a gente parar com o tabu e sentar, não, peraí, vamos sentar aqui nessa mesa, vamos discutir essa questão. O que é exagero e o que não é? Eu me lembro, eu venho acompanhando uma pessoa, que é atualmente a namorada do Nelson Motta, a Paty Pontaut, né? Ela é uma pessoa assim, muito interessante, do Sul também, pessoa muito interessante. Ela esteve aqui em Tiradentes o ano passado, acompanhando o Nelson, né? Eu tive na pré-eleição que ele fez, aliás, uma pessoa fantástica. Ótimo, né? Também, né? Super, né? Que é um outro exemplo também, quer dizer, do alto dos seus 90 anos, super produtivo, quase 90 anos, super produtivo, né? Se não me falha a memória. Ele é jovem, né? E jovem, ele não tá nem aí e tal, e tá vivendo a vida. O tempo é relativo. Não é? Então, eu acho que a gente tá falando de etarismo no sentido feminino, mas existe também nesse aspecto, né? E a pessoa não desconsidera, porque é homem e tal, muito, muito profícuo e sempre foi e tal, ok. Mas a gente precisa desconstruir isso também para o outro lado, né? Então, eu venho acompanhando não digo produção, mas o que ela deixa de legado nas postagens, de estímulo e tal, muito positiva, muito bonita, uma mulher muito bonita, né? E não tem essa reserva, o que eu acho mais interessante é isso, não tem essa reserva de ser o que ela é, né? No aspecto, ela se apresenta fisicamente, inclusive com vários looks, né? Eventualmente até troca na frente da gente, eu acho muito bacana, né? Então, assim, por isso que eu te perguntei. Sem preocupação. Sem preocupação. Então, da acho idade, que muito, né? E que beleza, maravilhosa. Quem dera todas pudessem chegar dessa forma. Idade dela né? Também, né? Porque, infelizmente, por várias razões, a gente vê, talvez, mulheres mais jovens bem mais jovens, que se a gente fosse fazer uma comparação, né, nesse sentido, acho que elas estariam bem aquém, né? Se a gente fosse ver esse outro estágio de vida. Agora, eu te perguntei isso porque, assim, o interessante também é perceber como elas, mais jovens, veem vocês também. Sim. Né? Para ter uma troca mais... uma troca mais positiva. E, inclusive, assim, às vezes, em algumas coisas, talvez eu tenha, assim, quando a gente vai ler os textos e tudo, sabe? São muitas, né? Então, à medida que a gente termina, a gente sinaliza e dá uma ordenzinha para ir falando, né? E eu sou, assim, não tenho, talvez, a agilidade de uma menina mais nova para, né? O tema é tal, sentar e escrever, assim. Então, às vezes, eu custo um pouquinho ali e tal. Então, às vezes, quando elas terminar, a maioria está terminando, eu, às vezes, ainda estou terminando, acabando o meu, né? Então, eu costumo, às vezes, ficar mais pro final na fila, né? Aí, teve uma vez, numa dessas coisas, aí eu precisava de sair, mas a Lucimar ainda não tinha lido dela, sabe? Eu achei muito interessante. Legal. Eu gosto de ouvir o dela. E aí eu achei interessante, eu falei, era assim, uma menina mais nova, eu falei, nossa, eu acho que eu vou até te decepcionar, falei assim, porque, né, a expectativa, né? Ela falou assim, não, mas é porque os seus textos são muito interessantes. Assim, ela falou assim, muito naturalmente, sabe? Que legal. São muito interessantes, sabe? Eu gosto de ouvir. E assim, aí eu vejo que assim, não tem essa diferença, não tem. Como eu também vejo nelas coisas interessantíssimas, entendeu? Elas também conseguem ver em mim uma coisa ou outra que bate, que tem a ver.
Às vezes a maneira de falar, existe, né? A gente tem uma coisa da idade da gente também, né? As Um referências, tom, uma sim, referência. claro, a gente carrega, isso é inusitado, né? Inevitável também. Tanto quanto, eventualmente, essas construções várias que a gente faz e que, às vezes, são permeadas por preconceitos. Sim. Né? Então, eu acho que é um campo de discussão muito fértil para a gente tentar minimizar isso. Não vou dizer, talvez, extinguir, que eu acho que seria uma visão um pouco utópica, ideal demais, mas talvez minimizar. Porque aí a gente passa a apresentar uma outra concepção, aproveitando tudo aquilo que as pessoas podem oferecer para a gente nos seus mais variados estágios na trajetória. Essa é a riqueza. Né? Hoje, assim, o etarismo, eu acho que ele vem muito, assim, ao encontro do comportamento do jovem, que pelo fato dele realmente ser bem mais rápido e mais, vamos dizer assim, esperto tecnologicamente, Sim. Ele considera que uma pessoa com mais de 10 anos do que ele é uma pessoa incapaz de fazer algumas coisas. Mas, né, assim, ele desconsidera as outras características da pessoa. Porque, né, não é só a agilidade que vai fazer, né, a facilidade em digitar, sim. Ou a maneira como você resolve as coisas ali nas mídias e tal, que vão te resolver a vida, não é? Até porque há determinadas habilidades essenciais que independem do mundo digital. Né? Essas são por força do nosso avanço tecnológico, que eventualmente vão ficar até mais intensificadas. Mas existem aquelas, ou aquela essência, da qual a gente nunca vai fugir. Nunca vai, né? Eu acho que assim, foi muito em função dessa era nossa que nós estamos, desse momento muito informatizado, que assim, inverteu um pouco. Né? As pessoas mais jovens, elas sempre tinham aquela coisa de seguir um professor, de ter um mentor, de se basear... Hoje está ao contrário, entendeu? A pessoa mais jovem, não, aquele cara não, está vencido. Não sei o quê, entendeu? Então, assim, o etarismo ele veio para alertar os jovens, entendeu? Que a sabedoria ela é diversa a qualquer época da vida. Ela é cumulativa, entendeu? Ela não é assim, não é só um toque rápido que... Entendeu? Exatamente. Então, isso aí, eu acho que é importante tocar nesse assunto também. Porque acaba que, sem querer, o jovem, por exemplo, ele está ali, ele está contratando. E aí, na hora de contratar, ele olha e fala, mais de 50, não vai dar conta. Entendeu? Sim. Ele não considera o conjunto de habilidades que a pessoa pode ter, que às vezes vão agregar muito mais, às vezes, do que contratar uma pessoa mais nova para fazer aquela mesma tarefa. Exatamente. E aqueles que eventualmente perceberem o valor que há nisso, certamente vão fazer a diferença. Agora, você citou um título aí, que faz parte de uma obra que me chamou muita atenção, Strelitzia Mater, por várias razões. Né? A linguística primeira, não posso me desvincular desse olhar, apesar de que aqui a gente também está falando de literatura que tem a ver com o que a gente faz. Mas esse é o livro 6, que é uma fase prolífica sua. Né? A estrelice é uma metáfora também para a fecundidade da mulher, neste caso, eu creio, no sentido também da criatividade, para a concepção, né? Para a sua concepção em particular. Achei esse título assim, fantástico. Gosto muito de língua latina. Strelitzia Mater, uma espécie de flor de pássaro exótica com significado espiritual profundo. Você já citou um pouquinho, mas eu sei que ela está por vir. Fala um pouquinho para a gente dessa obra, qual é a concepção dela. O que você... na realidade, essa assim, é uma história, né, assim, de uma mulher... durante, assim, entre mais ou menos a década de 40 até 2000 e pouco, que é uma trajetória de uma mulher numa época de mudanças. Entendeu? No Brasil. No Brasil, sabe? Permeando. Então, assim, a história ela permeia algumas questões de trabalhar fora ou não,
questões de filhos, da evolução da época, do surgimento, né, das coisas, da televisão, das inovações, né, do período, questões conjugais, questões, problemas da vida, né, problemas de subsistência, problemas de luto, problemas de perdas. Então, assim, é uma trajetória de uma mulher nesse período da vida, né? A Strelitzia Mater, eu coloquei esse título em função de... A Strelitzia era a flor predileta da minha mãe, sabe? Por isso que eu coloquei Mater, né? Porque, na realidade, o nome mesmo científico da Strelitzia é Strelitzia reginae, né? Não sei como é a pronúncia correta, a rainha. né? Que ela foi em homenagem a uma rainha, né? Eles assim batizaram. E aí eu tomei essa liberdade de mudar o nome da flor para Strelitzia Mater. Puxa vida. Entendeu? Agora, pelo que a gente... É muito interessante, realmente tem várias conexões. Apesar de parecer, né, evidentemente, ou mais explicitamente, que você está explorando aí diferenças, mas no fundo tem uma essência. Isso é muito interessante. Pelo que a gente viu até agora, naturalmente, eu não poderia deixar, ou não poderia deixar de constar aí na sua bibliografia, a saudosa Clarice Lispector, né? O seu livro 7, que você coloca lá, A Felicidade Clandestina, né? Que ela descortina 4 fases importantes dessa sua empreitada, você detalha as 4 fases. Como é que foi conceber esse primeiro conto, participar daquela coletânea super importante Nós, né, Um Teto Todo Nosso, e agora mais recente, né, participar do projeto Talentos da FNAE, a Federação Nacional dos Economiários. Aliás, muito interessante, que talvez o nosso espectador, nosso ouvinte, nosso internauta não conheça, que digamos assim, uma instituição, né, que fomenta os talentos da Caixa Econômica Federal. É muito bacana saber que não apenas o caráter social da instituição, no sentido de buscar melhorar a vida das pessoas, né, sobretudo aquelas que são mais vulneráveis, mas também a preocupação com o bem-estar do servidor que presta esse serviço para o público, né? Ou seja, buscando aproveitar o talento. São muitos talentos, múltiplos talentos, né? Não tem gente só que escreve lá, tem gente que toca instrumento, etc. Eu sei que tem de tudo, né? Então, como é que é essa história? Assim, esse é uma espécie de um concurso, né? A nível nacional, né? E é da Federação Nacional, né? Então, assim, qualquer funcionário pode candidatar e tal. Eu assim, já tive vontade em outras ocasiões, mas não tinha, sabe? Não estava com um texto que eu achasse que valeria a pena. Aí eu fiz um contozinho e realmente mandei e tal. Eu achei muito interessante participar, porque as obras são ótimas, né? E, assim, eu depois fiquei lendo as outras todas, porque eu acho muito interessante a gente ver o que é que as pessoas escrevem também que estão juntos. Então, assim, essas iniciativas eu agora estou começando a procurar, a participar mais. Muito bom. Um concurso e tal, né? As coletâneas, essas 3, né? Nossa, já 2 vezes que eu já participei, né? E da OFLIP, a primeira também foi, né? Todas da Flip, assim, não é exatamente da Flip, que a Flip, né, em Paraty, ela tem uma programação oficial da Flip e tem uma programação paralela, que é a Off-Flip. A Off, né, que é o entorno que as diversas casas de editoras, né, então, aí uma dessas casas, né, que é do selo Off-Flip, ela tem essas... assim, abre, de vez em quando, né, possibilidade de você publicar nessas coletâneas, às vezes com um assunto específico. Essa Nós é só de textos femininos, entendeu? Mas, assim, tem sobre a Amazônia, sabe, várias, já teve contos de Natal, são vários assuntos, né? E, assim, eu achei muito interessante, porque, assim, eu vou na Flip já, frequento a Flip há muitos anos, acho que desde, não sei se foi 2014 ou 2015. E
E eu vi a evolução, porque assim, o Brasil ele tem muitas feiras literárias, mas lá foi uma feira que começou na principal e ela foi expandindo para a paralela. E hoje a paralela talvez tenha um volume, eu não sei se exatamente a qualidade supera, porque, é claro, a principal ela tem todo um trabalho de patrocínio, que faz com que traga pessoas relevantes do mundo inteiro, né, para participar. Mas tem coisas interessantíssimas no entorno. E aí você fica assim, você não sabe nem para onde vai de tanta coisa boa. O que não acontece, por exemplo, numa Bienal, né? Porque é um ambiente só. Mais formal, talvez. Ele tem uma pegada muito mais, eu acho, assim, mercadológica, sabe? Muito mais para vender os livros. Verdade. E foca, tem os convidados, tem as mesas, mas assim, eu acho que o foco não é tão grande nisso. Lá, assim, na Flip eu sinto que duas coisas que você falou, a questão da mulher estar mais presente, é muita mulher, sabe, assim, muitas professoras, sabe, eu vejo isso, assim, a presença feminina, ela é, assim, muito significativa. Isso é muito bom. Sabe, assim, cada vez vai aumentando, assim, olha que interessante, como é que a mulher ocupou esse espaço que não era dela. Você vê há quantos anos a mulher quer escrever, você tinha que escrever com um pseudônimo lá, um Jorge Sand, tinha que colocar um pseudônimo. Exatamente. Uma coisa, porque senão ninguém publicava, né? Hoje, nós temos no Brasil, então, excelentes escritores. Você vê uma Carla Madeira, maravilha, os livros dela. Né? Eu estou lendo um agora da Marcela Dantes, excelente também. Então, assim, são ótimas. Nós estamos numa safra muito boa, né? Boa, entendeu? De femininas, mas além das que já tinham relevância há mais tempo, Conceição Evaristo, né? Outras que já tinham aparecido, que assim, lá assim, a gente tem essa coisa, essa imersão, tanto nos livros quanto no caso das mulheres na literatura. Eu acho muito interessante, sabe? É uma coisa que me fomenta, sabe? Eu saio energizada. A outra questão é também que você escreve e você nunca sabe se alguém leu. A gente tem essa... né? Você não tem ali um negócio assim, falar, olha ali, viu? Assim, só se a pessoa registrar. Se ela não registrar, você não sabe. Às vezes, você encontra uma pessoa e fala, estou te acompanhando, estou achando legal. Aí ela te falou, mas ela nunca nem sabia que ela me seguia, mas assim, a pessoa fala. Isso pode acontecer. E ali, assim, a gente tem essa... Gente, se tem tanta gente interessada em ir numa feira literária, porque existem muitos leitores. Pois é o que eu percebo que você defende, assim, abertamente, que é o melhor, que o papel desses encontros, dessas feiras, desses festivais, né? Para fomentar a literatura e o gosto pela leitura, né? Eu acho assim que você me ajuda aqui, direta e indiretamente, a todos que estiverem assistindo a gente, no sentido de reforçar a mensagem que eu sempre passo. Para a gente escrever, a gente precisa ter a alimentação principal, que é a leitura. Não tem jeito, você pode conhecer a estrutura do texto, dos gêneros textuais, melhor dizendo. Sim. Mas se você não tiver como enxertar aquilo ali, preencher a estrutura, serão vigas e colunas vazias. Não vão fazer sentido algum. Né? Você tem então, razão. Você levanta uma questão aí da importância desses festivais e da presença feminina mais massiva agora, atualmente, nesses 10 últimos anos, que talvez a gente não tenha percebido tanto. Né? Inclusive até nos convidados, eu acho que agora tem mais mulheres. Entendeu? Sim. Assim, por isso que eu acho muito importante ir nas feiras, sabe assim, a gente vê a produção dos outros, a gente vê livros novos, a gente conhece pessoas, sabe? Assim, faz um relacionamento. É muito interessante. Né? Recente, né? Nós tivemos aqui a Fliba, né? Que foi muito, né? Muito interessante, muito... Eu acho assim... Teremos esse ano de novo. Com certeza. Já estamos preparando. Participaremos, se Deus quiser. Certeza. Conto com você. Se Deus quiser. Né? Nós tivemos aqui perto, já tem alguns anos, mas agora está crescendo muito, a de Tiradentes. Que está querendo fazer uma pegada Paraty. Estão querendo fazer um evento maior. Entendeu?
Então, assim, eu acho que Espero te encontrar lá de novo esse ano, igual foi o ano passado. na Tiradentes? Na Tiradentes sim, também. com certeza. Estaremos lá. Agora, você agora, também... no início de abril. No início de abril. Você também está envolvida na sétima arte, né? Já vi muito material aí seu, muito posicionamento seu. E tendo em vista o sucesso recente da obra de Walter Salles, ainda estou aqui, baseado no homônimo, né? No romance homônimo, Sim. Marcelo Rubens Paiva, mais de 5 milhões de espectadores, terceira maior bilheteria, eu acho que é um sucesso que a gente tem que comemorar, sim. O filme que conta a história da força da mulher, da mãe de 5 filhos que assume, né, a liderança da família, a sua resistência, né, em ser dominada pela dor. E isso me toca assim, muito diretamente, porque naquela cena da foto não tinha nenhum motivo para estar sorrindo. E, no entanto, vamos sorrir sim, que é o que ela fala para a meninada, né? Então, quer dizer, aquilo é de cortar o coração da gente, porque as crianças mais jovens talvez não entendam a gravidade do que é o desaparecimento de uma pessoa, e o desaparecimento de uma pessoa na condição em que se deu, né? Por intermédio da força do Estado. Então, o que acontece? Me refiro aqui, né, para o nosso espectador, nosso leitor, nosso ouvinte, né, ter a clareza, né, o desaparecimento do deputado federal Rubens Paiva. Enfim, durante a ditadura militar brasileira. Como você avalia essa repercussão da película no país, no sentido de ela impulsionar o cinema nacional e também de nos legar uma mensagem de resistência, sobretudo no momento de extremos, interno e externamente, também pelo valor histórico do filme, que é, na minha concepção, né, na nossa concepção, inscrever e frisar o peso da democracia e das instituições brasileiras para o público. Uma consulta fácil vai mostrar que as pessoas defendem, né? Isso saiu recentemente em dados na mídia, né? Defendem a democracia, apesar de todas as suas mazelas. Mas, enfim, o valor dessas instituições para o público em geral. Assim, voltando só ao início, a questão do cinema, que assim, cinema sempre foi uma coisa, né, uma arte que sempre me atraiu muito, sabe? Sempre fui uma pessoa, assim, eu sou frequente em cinema, e na época que nós ficamos aqui muito tempo sem cinema, aqui em Barbacena, né? Mas também fui aquela rata de videolocadoras, né? Sim. De uns tempos atrás. Eu adoro, é uma linguagem que me atrai totalmente, e fico tão feliz quando às vezes um livro é escrito e eles filmam, que aí assim, eu tenho 2 parâmetros, aí eu leio um, eu olho o outro, aí que eu gosto mais ainda. 2 linguagens, né? Sim, distintas, sim. Por vezes. Inclusive, assim, um pouco antes de aposentar, sabe, assim, naqueles momentos de o que eu vou fazer depois, né? O que será de mim, né? Uma das coisas que eu sempre pensei em fazer era, assim, um curso de cultura fílmica, assim, sabe? Para eu me inteirar, não é para ser diretor, não, é para eu conhecer os processos, sabe? Assim, me inteirar mais. Já li um pouco sobre a história, sobre, né, a evolução do cinema, e sempre me atraiu muito. Aí, isso até, assim, me deu umas asinhas, e eu, de vez em quando, dou uns pitacos e indico uns filmes que eu assisto, que eu acho legais, eu ponho. Eu vi lá. Mas não tem, assim, nenhum tem formação nenhuma nesse assunto. É assim, de acordo com o que eu acho legal, eu ponho. Aí, o filme que fala alguma coisa, que tem alguma coisa a ver com o momento, com a sociedade, aí eu coloco lá, que me tocou, eu acho que pode tocar alguém. Sim, com certeza. Sabe? Aí tá o valor. Tanto que, assim, não tem uma frequência, assim, absoluta, porque às vezes eu vejo e falo, não, isso daí não dá. Entendeu? Assim, eu acho que não vale a pena, né? Agora, no caso do Ainda Estou Aqui, primeiro que, assim, a gente tem que frisar retomada não, porque a retomada do cinema brasileiro, na realidade, ela se deu lá de 2000, mais ou menos na época de 90 a 2000 e pouco. Então, é a retomada mesmo, né? Mas nós tivemos um vácuo.
né, nesse meio tempo. E a questão da ditadura, né, os 21 anos, né, vamos dizer assim, de trevas, né, no Brasil, eles foram pouco retratados no cinema, né, no nosso cinema nacional. Verdade. Eles estão começando agora a falar mais, vamos dizer assim, agora não, depois de um certo tempo. Eu até comparo, assim, por exemplo, com a Argentina, o cinema argentino. Assim que houve a abertura democrática lá, eles já começaram a filmar e documentar o que tinha acontecido. O Brasil não fez isso. O Brasil não fez isso. Ficou caladinho ainda há muito tempo. Não sei se foi muito medo, muita coisa, falando, não, apareceram livros e tudo, mas o cinema em si não refletiu isso. Passou a refletir, tem muitos filmes bons. O que é isso? O que é isso, companheiro? O La Marca, o Batismo de Sangue. Exatamente. Né? São vários filmes que falam sobre um momento, cada um sobre um aspecto. Né? Esse, na realidade, assim, não é exatamente um filme que fala, ou melhor, o foco do filme não é exatamente o que aconteceu, o que estava acontecendo no Brasil, mas sim a luta da mãe para recuperar a história, o que aconteceu, o corpo, a certidão de óbito, o que fosse, né? Para obter respostas sobre o desaparecimento do Rubens Paiva, né? Que era o pai. Então, assim, nas entrelinhas, e o próprio livro é assim, ele não fala exatamente o que o Brasil estava passando, assim, em detalhes, né? Mesmo porque quem escreveu foi o Marcelo Rubens Paiva, que ele era menino na época. Exatamente, a concepção talvez fosse era outra, menino, né? A maneira de perceber aquilo. Né? E, então, assim, ele tem a mesma visão que eu tenho, porque ele é mais ou menos da minha idade. Entendeu? Tanto que a casa, no filme, eu olhei assim e falei assim, ela tinha muita cara da minha casa quando eu era criança. Entendeu? Muito bem caracterizado isso. Aliás, não apenas tudo acontecer em torno da casa, em torno da família, porque parece que os filmes de Walter têm assim, uma questão de afetividade muito marcante, de amor entre as pessoas. Né? Ele filma sobre relações. Né? E amor em vários sentidos. Né? Não é um amor como a gente concebe no primeiro momento, talvez a grande massa conceba no primeiro momento, né? Mas são vários tipos de amor. E tem um ponto que você ressalta que eu acho assim, de muita relevância, até como um aprendizado para nós, que é essa questão, invariavelmente todos os países da América Latina experimentaram regimes autocráticos e cada qual a sua forma e cada qual lidou com tais a sua forma e saiu desses a sua forma. Mas é interessante ressaltar essa concepção talvez mais politizada dos hermanos, que conseguiram se libertar mais rapidamente do que a gente. Até hoje nós ainda temos revanchismo, uma série de revisionismo, e não é nada. O fato é fato. Né? Não se está levantando bandeira. Busca-se entender. Agora, o cinema tem essa função, né? Claro. Documentar. Exatamente. Documentar assim, para as gerações futuras, para aquilo não se repetir. Não ocorra, exatamente. Você vê que até hoje a Alemanha, a Europa no geral, né? Estamos correndo esse risco atualmente. Né? Infelizmente. Ela faz filmes né, sobre a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, sobre a Primeira também, mas a Segunda, que foi um horror. Exatamente. Né? Que não foi só na Alemanha. Espirrou em todos os países. E, assim, aquilo tem que ser registrado, tem que ser lembrado, tem monumento, porque as gerações futuras têm que ver que aquilo não pode acontecer novamente. E o perigo de elas serem eventualmente capturadas, cooptadas por discursos extremistas. Porque a questão não está propriamente na ideologia, ou pelo menos não na ideologia no bom sentido do termo, mas na naturalização de discursos de ódio, de intolerância. E a gente correu o risco de reviver tudo aquilo que eu não passei, mas que muitos passaram, muitos da minha família, por exemplo, pereceram, sou mais jovem um pouco, mas conheço a história do ponto de vista teórico. Não passei na carne, felizmente, mas é o que a gente precisa tentar fazer em termos de contribuição. Né? Então, acho que esse ponto
foi assim, nevrálgico no seu posicionamento, ao citar o exemplo deles como talvez um primeiro exemplo, posteriormente Chile, etc., porque realmente é algo assim que deve ser notado. E nesse sentido, a gente, ainda bem que a gente não ficou parado, não estamos parados, né? Menos mal. Mas se a gente talvez tivesse conseguido... Bom, o contexto também é outro, né? Se a gente tivesse tido mais espaço, mais condição para poder dar esse recado mais cedo, talvez tivesse sido mais eficaz, né? E as pessoas tivessem entendido de uma outra forma, porque a gente vê os comentários. Sim. Tá querendo brigar, tá querendo rever, não sei o quê, aquela coisa toda. Nós estamos vislumbrando algo muito superior a Flamengo e Fluminense, com todo respeito à torcida do Flamengo e do Fluminense, mas é uma metáfora, naturalmente. A gente está querendo alguma coisa muito mais superior, muito mais elevada, excelsa do que isso, que é deixar a mensagem, né, para que isso não ocorra. Nós não estamos debatendo com ninguém. Aconteceu, infelizmente aconteceu, não tem ninguém pior, melhor. O contexto político da época, aquela efervescência, né, os receios que todos tinham lá do comunismo, de todos os ismos, aquela coisa toda, né? Mas a gente precisa lançar uma visão muito mais avançada em relação a isso, mais dilatada em relação a isso, não ficar numa briga de comadres. Na realidade, assim, essa polaridade, né, dessas discussões políticas e, né, da sociedade brasileira, elas estão muito arraigadas, né, nos últimos tempos. Mas, infelizmente, acaba que você, para defender o seu ponto de vista, você fecha um pouco os olhos para as outras coisas. Sim, Entendeu? E, com isso, atrapalha um pouco, né? E é nessa brecha que entra, às vezes, que os oportunistas entram, entendeu? E carregam você ali naquele movimento, né? Assim, né? Sociologicamente, obviamente, deve ter alguma explicação. Porque que algumas pessoas facilmente seguem essas ondas, né? Tem até um filme, A Onda, sim, muito interessante. Perigosíssimo, que em poucos, né? É um filme que fala sobre... É um professor que ele simula, né, um movimento tipo nazismo. Exatamente. Na sala de aula. E como que ele mobiliza, né? Assim, de uma forma tão... E como os alunos se deixam levar. Sim. Facilmente. É muito perigoso. Entendeu? Então, assim, tem uma explicação, obviamente, aquilo foi um experimento, mas, assim, tem uma explicação sociológica para isso. Né? Algumas pessoas, elas têm uma visão mais ampla, elas conseguem distinguir mais as coisas, outras não. Outras, elas se inebriam com o brilho, às vezes, né, de um líder, de uma pessoa que fala bem, de uma coisa assim, que acaba levando e que, na realidade, é uma casca, né, que não leva a lugar nenhum, né? Assim, não é, ou melhor, leva todo mundo para um buraco, às vezes, né? Que foi o nosso caso aqui, que foi um buraco de 21 anos, né, na nossa história. Infelizmente. Agora, diante dessa riqueza que eu vou humildemente, talvez não consiga abarcar do que a gente viu, do que a gente está vendo, nós estamos tendo a oportunidade de te acompanhar. Portanto, eu entendo que seja uma polifonia. Não sei se a palavra vai alcançar essa essência, esse íntimo, esse coração. Está pintando alguma coisa diferente aí? Tem algum projeto já no ar que você possa dar uma, como é que eu vou dizer, um spoilerzinho para o nosso espectador, ouvinte, internauta? Assim, né? O Estrelite Amater já está, né, em fase já. Acredito que a gente vai lançar ele em breve, aí eu já divulgarei, se Deus quiser, né? Que vai ser o meu primeiro registro mesmo. Estou trabalhando já num segundo registro que eu estou assim, experimentando. Na realidade, assim, ao longo desse período, eu estou curando a minha voz. Não sei se a minha voz é essa. Em meio à polifonia? Eu estou na polifonia, talvez, entendeu? Então, a minha primeira tentativa foram esses textos curtos, de internet e tal. Agora, né, com essa narrativa mais longa do Estrelite Amater. Né? E agora eu estou me aventurando num livro de contos, sabe, assim, com uma temática não feminista, mas feminina, sabe, abordando alguns aspectos
da vida das mulheres, né? Assim, seus dilemas, né? Suas batalhas, Mais né? coisa boa chegando por aí. Essas coisas assim. Então aí esse está sendo, ainda está no forninho. Bom demais. Apesar de ser Juiz Forana, da querida Manchester Mineira, eu não poderia deixar de perguntar, né? E a sua história com Barbacena? Você já está aqui tem tanto tempo. Como é que a história, como é que a cidade, né, melhor dizendo, se mistura no seu cotidiano? Como é que ela é vivida no dia a dia? Olha, eu confesso que quando eu vim para cá, na realidade, assim, não foi uma opção minha, né? Uhum. E eu lembro que eu, trabalhando e tudo, eu falei, não, eu vou pedir transferência para Barbacena e tal. E a Barbacena sempre teve aquela coisa, né? A cidade dos doidos e das rosas, era, né? Era assim. Aí falaram, você vai fazer um tratamento, né? Nossa. Uma coisa assim. Era uma brincadeira, né? Uhum. E eu falei, o meu caso era perdido, o meu caso está perdido. Eu brincava assim, eu tenho que ir para lá e tal. E vim, né, assim, um pouco contrariada, considerando que aqui era uma cidade menor do que Juiz de Fora. Sim, sim. Né? Uhum. Eu tinha estudado lá, minha família era de lá. Então, assim, eu achava, né, vou perder um pouco. Me enganei totalmente. Primeiro que eu vim com filhos pequenos. Meu filho tinha 1 ano, minha filha tinha 4. Eu, assim, me orgulho de dizer que eu acho que consegui proporcionar para eles uma infância que eles não teriam lá, pelo próprio fato da cidade ser maior, questão de segurança, questão de própria moradia, né? Que, assim, com uma cidade maior você não mora, né, tão bem quanto uma cidade menor, né? Então, assim, aqui foi muito bom para eles, em termos de infância, né, e tal. Para mim, profissionalmente, eu só cresci. Também foi muito bom, sabe? Acontece, assim, hoje, eu, sim, sou muito mais barbacenense do que Juiz Forano, porque eu saí de lá, eu tinha 27 anos. Apesar de idas e vindas, sempre fui lá muito, porque tenho meus laços lá, né? Mas hoje já tem 36 anos que eu estou aqui. Então, quer dizer, eu tenho muito mais tempo de Barbacena do que Juiz de Fora. Então, hoje eu já sou barbacenense de coração, entendeu? Gosto daqui, gosto das pessoas, sabe? Gosto da dinâmica da cidade. Uma cidade que me acolheu, sinto segurança aqui, sabe? Uma cidade que me acolheu muito, fiz muitas amizades. Então, eu acho que, assim, Barbacena para mim foi um presente. Que bom. Né? Fiz uma relação nova, né? Meu esposo também é daqui, a família dele é daqui, né? Meu esposo atual. Então, assim, isso eu acho que foi tudo muito positivo. Barbacena foi uma coisa muito positiva na minha vida. Quando os meus amigos de Juiz de Fora me perguntam, eu falo que eu não tive alta até hoje. Que legal. Já que é para entrar na metáfora, né? E que bacana, porque assim, sua obra literária floresceu aqui, pelo menos. Sim, né? Totalmente. Então, assim, eu acho que isso é também muito bacana da gente ressaltar. Eu aproveito essa oportunidade para agradecer você novamente por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo. Demorou muito tempo, mas assim, é aquela questão. Tudo que a gente quer muito e que demora às vezes, tem um gosto mais doce. Você vê que a gente ficou até mais tempo do que talvez eventualmente a gente ficaria, porque o papo é muito interessante, é arejado, tanto quanto a gente pode verificar na obra, mas falar com a autora ao vivo é totalmente diferente do que ler o texto, é outra interação. E é a oportunidade que a gente está querendo dar com o programa, como falei ao longo dele, sempre falo, né, para o nosso espectador, ouvinte, internauta, conhecer um pouco mais os talentos da cidade, do que a gente faz em termos de cultura, do que eles fazem em termos de cultura, da memória que a gente busca resgatar. E hoje aqui você está ajudando de uma forma mais ativa, não que aqui não esteja, mas que ao vivo tudo é diferente, né? Assim, então a gente fica mais impressionado positivamente, né? Mais vidrado. Então a gente precisa te agradecer muito e como você já deu spoiler aqui, já deixou para nós que a mente é sempre fecunda, tem muita coisa surgindo, já está convidada para novas conversas à medida que essa produção maravilhosa chegar para nós e a gente tiver acesso e puder também fazer novos questionamentos e ouvir
um pouco de como ela foi, né, concebida, produzida, qual é a temática, quais são os objetivos, entre aspas, né? Fica parecendo que é receita de bolo, porque existe um subjetivismo, mas né, a gente curtir isso e receber o feedback dos leitores também é muito importante. Então, reitero o agradecimento e já ficamos te aguardando por uma outra oportunidade. Não, inicialmente a oportunidade foi minha, eu que agradeço, né, divulgar a minha história com a cidade, e com a minha trajetória de vida, né, e agora essa nova pegada muito das bom. Letras, né, fico muito satisfeita. O público, né, da rádio é muito maior, né, do que os meus pequenos seguidores ali nas redes sociais. Então, isso daí ajuda muito. De toda maneira, né, se você não se incomodar, eu vou convidar aqueles que não me seguem. Fique à vontade, por favor. A me seguirem, né, no Instagram, @DonaLuZanzoni, e aqueles, né, que ainda seguem o Facebook, Lucimar Zanzoni. Né? Vai ser um prazer, né, que vocês me acompanhem lá, né, dando seus... E eu gosto muito quando interagem, que é uma coisa muito gostosa mesmo. Queria te parabenizar pelo trabalho, né? Realmente é um lago de Barbacena, né? Muito profícuo. Né? Nós temos muitos artistas de todas, né? Todas as artes aqui, né? E essa oportunidade de divulgar assim, com tanto carinho, igual você está fazendo, com tanta dedicação, né? Eu acho que inigualável. Obrigado. Muito obrigada, viu? Estamos aí. Bem, meu caro ouvinte, espectador e internauta, esta foi mais uma edição do podcast Histórias da Nossa Gente, pela Rádio 93 FM, a Rádio que é Show, em parceria com a Academia Barbacenense de Letras. A gente agradece sua audiência e te espera nas próximas edições. Até lá!